Glória a Deus. Glória a Deus. Lucas capítulo 10, irmãos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Repita comigo, por gentileza. A missão é clara. Os irmãos podem ficar sentadinhos mesmo, irmãos? Deus abençoe os irmãos aqui. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim, irmãos, para quem já me conhece, irmãos, da sede, eu gosto mais de tocar. Eu não posso falar que sou músico, porque senão eu ofendo toda uma classe, mas eu gosto de tocar. Mas quando eu tenho a oportunidade de trazer a palavra, eu faço isso de bom grado. Então, os irmãos que me conhecem, vai dando glória para me ajudar aí na mensagem. Diz assim, irmãos, depois disso, o Senhor designou outros, e algumas bíblias vão falar 70 e outras 72. Poderia falar 200, poderia falar 500, mas essa versão vai falar 72, e a grande maioria das versões fala 70. E os enviou de dois em diante dele todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a... Preste atenção nessa parte. A todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes... Aí, pode deixar nesse versículo por enquanto? Os irmãos podem acompanhar com o telão comigo, pode acompanhar na sua Bíblia. Irmãos, a missão é clara, amém? No capítulo 9, eu aprendi com o pastor Toninho. O Thiago falou que é um grande amigo, eu aceitei Jesus como pastor há 24 anos atrás, estamos servindo a Jesus até hoje. E aí, irmãos, preste atenção um pouquinho no texto, sem contexto é pretexto, já diria nosso pastor Toninho da sede. E aí diz assim a história, irmãos. Vitória, por gentileza, foi o capítulo 9, verso 1. Aqui a gente falou de 70, mas no capítulo 9 reuniu Jesus quantos? E Jesus deu-lhes o poder e a autoridade para fazer o quê, irmãos? Expulsar todos os demônios e curar os doentes. Versículo 2. Então fez o quê? Capítulo 9, Jesus reúne os discípulos e fala, ó, dou poder para vocês, mas vocês precisam ir. Eu vou enviar. E agora no capítulo 10, Jesus chamou quantos mesmo? 72 ou 70. E ele deu o mesmo comando, a mesma orientação. Ou seja, a missão é clara. E aí, preste atenção um pouquinho, irmãos. No capítulo 9, antes de Jesus chamar os 70, Jesus chamou os 12 e falou, vai, cura, expulsa e faz a minha obra. Depois os irmãos lêem em casa e vai dizer a história que isso incomodou Herodes. Depois os irmãos lêem lá, mas não vou me ater muito nesse detalhe. Mas Herodes ficou incomodado. Ué, não tinha matado João Batista e agora estão falando de Jesus de novo? E aí ele ficou incomodado, irmãos. Versículo vai entrando, Jesus, ele vai pregando, caiu o final da tarde. E aí os discípulos falaram, dispensa-os, manda essa galera embora, manda eles embora, porque já está tarde. E aí, a prática, irmão, no Evangelho tem a prática. Jesus falou uma frase que eu acho mais linda, irmãos. Dai-lhe vós mesmo de... A missão é... Jesus não mandou expulsar, curar, e o milagre estava no pacote. Ele não falou milagre, mas estava no pacote, irmãos. E aí foi lá, abençoou, sobrou os cestos, os irmãos já conhecem a passagem. E aí, irmãos, eu ainda ressaltei aqui o verso 23 do capítulo 9, uma mensagem que já não aparece mais nas nossas igrejas, que eu não falo não do nosso ministério, mas aquilo que a gente vê espalhado por aí. Põe, por favor, Vitória, verso 23, possível? Se alguém quiser vir após mim, diariamente sua cruz. Irmãos, eu não vou entrar em detalhe aqui, mas cansamos de ver igrejas que falam, venha só a mim e tá tudo bem. E aqui, irmãos, é um convite. Cadê a Bia? A Bia tá aqui? Cadê a Bia? Não vi a Bia. Quando o processo da psicologia é um pouco inverso, irmãos, porque muitas vezes a gente tem que se abster daquilo que a gente entende, processa e reorganiza algumas coisas. Jesus, o processo, ele fala, nega a si mesmo, porque eu quero estar no comando da sua vida. Irmãos, eu costumo dizer que, para quem aqui não aceitou Jesus ainda,
que aceitar Jesus não é virar crente, é deixar Jesus comandar a sua vida. Eu fiz isso há 24 anos atrás, levantei a minha mão com 15 para 16 anos e Jesus organizou a minha vida, irmãos. Tudo que eu tenho hoje, irmãos, nem num belo planejamento, se eu colocasse no papel, eu chegaria aonde eu estou agora. Com uma família, com um filho e abençoado por Jesus, irmãos. Nem se eu traçasse, irmãos, eu chegaria aonde eu cheguei. Mas Jesus está no comando, amém, irmãos? Pois bem, irmãos, e aí então Jesus vai treinando, fala, nega a si mesmo, deixa eu tomar o comando. E aí a gente entra exatamente no versículo, quer dizer, antes de entrar no versículo, aconteceu uma situação, ainda no capítulo 9, os discípulos foram lá expulsar os demônios e não conseguiram. E aí chamaram Jesus. E aí Jesus foi lá, expulsou e a galera ficou espantada. E aí eu lembro eu não estou vendo ninguém com a camisa, acho que mais os irmãos que são colete. A sigla que o pastor Tiago sempre coloca, o JOP. Tem coisa que só sai, irmãos, com jejum e palavra, irmãos. E aí, então, Jesus treinou os 12, agora falou, mas a obra é muito grande. A seara é muito grande, irmão Ness. O Senhor da Cefa está chamando. E a obra é muito grande, irmãos. E aí Jesus faz o quê? Chama 72. E agora eles... Versículo 1 do capítulo que a gente leu, por favor. Então eu fiz a introdução, mandou 12, só que a obra é muito grande, agora ele chama mais 72. Reuniu os do 10, capítulo 10, por favor, Vitória. Agora volta na onde estava. Depois disso, depois tudo que eu comentei com os irmãos, expulsar demônio, nega a si mesmo, agora depois disso, o Senhor designou outros 72 e enviou de 2 em 2. Irmãos, aqui eu aprendo um princípio, que Jesus ele prepara, organiza as coisas antes de enviar. E aí é uma preocupação da nossa igreja, principalmente do pastor Toninho, do pastor Tiago, dos nossos pastores, o pastor Armin também está aqui, e os demais pastores. Preparar. E aqui eu acho muito interessante essa passagem que ele chama de 2 em 2 para motivar. E aí me lembro, pastor, eu não lembro muito da parte da história, mas eu sei que foi um pouco mais de 100 anos atrás. Os irmãos vão lembrar da história, principalmente do evangelho no Brasil, do movimento pentecostal. 2 pessoas chegaram aqui no Brasil, 2 suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingre, acho que é esses 2. E cheio de Deus no coração, começaram a pregar e olha hoje, irmãos, como o Brasil está, irmãos. Diz aí que um pouquinho mais de 50% professam a fé evangélica, proferem Cristo como Jesus. 2 pessoas. Imagina, irmãos, nós aqui, a capacidade que a gente tem aqui para Pinda, irmãos. Imagina nós aqui, cheio de Deus, capacidade para Taubaté, Pinda, Tremembé, enfim, irmãos. E aí Jesus então chamou e comissionou essa galera. Só que aí tem um princípio muito interessante, irmãos. E todas as cidades e lugares para onde ele ainda ia, ou seja, irmãos, preste atenção. Aonde eu chego, irmãos, o reino tem que chegar junto. Ou seja, eu não sou representante de Cristo, a gente não é cristão, pequeno Cristo. Aonde eu chego, Cristo tem que chegar junto. E aí tem 2 interpretações, ao estudar um pouquinho aqui esse capítulo, esse versículo, né, esse capítulo, enfim, tem 2 interpretações. Primeiro, quando eu chego, Jesus chega comigo, ou seja, Cristo chega comigo. E a segunda é que eu vou lá como cristão, como servo, e Jesus naquele grande dia irá e todo olho verá. Eu quero acreditar, irmãos, eu vou abrir o parênteses no primeiro. Aonde eu chego, Cristo chega. Amém, irmãos? Os irmãos estão comigo, amém? E aí, irmãos, olha que interessante, eu gosto muito dessa passagem. A minha casa precisa, não é que eu gostaria, a minha casa precisa ser um pedacinho do céu, irmãos. Não adianta, irmãos, eu estar aqui com os irmãos, se a minha casa não for um pedacinho do céu. Porque aqui há vários pedacinhos do céu, e aonde a gente chega, a gente leva esse pedacinho do céu também. Lembra aquele centurião? Jesus, meu servo está doente, vamos até a minha casa. Só pela palavra, imagine se a gente chegar, irmãos, só pela palavra, Senhor, o senhor não precisa ir em casa não, só dizer a palavra e eu sei que ele vai ser curado. Imagina se a gente chegar no local, irmãos, com a presença de Jesus.
Não é muito melhor que a palavra? A palavra tem poder, mas a palavra está em nós. E aí o pastor Tiago também, usado por Deus, falou aqui, liga, manda mensagem, visita os irmãos que aqui não estão, porque os irmãos aqui estão sendo cheios para ajudar, para abençoar. Mas eu vou continuar por conta do tempo. Verso 2, por favor, Vitória. Glória a Deus. Diz assim, e ele lhe disse, a colheita é... Jesus, ele não ocultou, não mentiu, irmãos, a missão. Não, vai lá que vai dar tudo certo. Não, segue aí que as coisas vão se ajustando. Jesus não omitiu a situação, irmãos. A colheita é o que, irmãos? Mas os trabalhadores são... Peçam, portanto, o Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Preste atenção, irmãos. Eu quebrei a cabeça, pastor, depois se o senhor tiver uma interpretação, fica à vontade para passar aqui para os irmãos. Mas eu fiquei quebrando a cabeça. De quem que é a colheita? De quem que é a colheita? De quem que é esse mundo? De quem que são as pessoas? Não é de Deus? Não é de Deus, irmãos? Tudo aqui não é de Deus? Tudo que foi Ele criou? E aí ele fala assim, ó, rogar, portanto, ao Senhor da colheita, Senhor, que envie trabalhadores para a sua... Ele está pedindo para a gente pedir para Ele e a colheita é dele. Não é estranho, irmãos? Pastor, depois o senhor pode até me ajudar com a interpretação. Só que aí, irmãos, eu vi um missionário falando e eu achei essa interpretação a mais compreensível. Ele falou que certa vez, para a gente traduzir esse versículo, que foi a melhor forma de eu entender. Ele falou que certa vez, ele foi lavar o carro dele no domingo à tarde, chamou a filhinha dele de 2 anos para ajudar a lavar o carro. Irmãos, uma criança de 2 anos, qual é a destreza dela para lavar um carro, para polir, para tirar a sujeira? Ela não tem nem força, coitada. Eu tenho um filho de 1 ano e 6 meses, não pode estar aqui hoje, mas coitado, vai mais bagunçar, escorregar no sabão, aí a mãe briga com o pai e só acontece em casa isso. Aí o que você deixou ele, acho que é só em casa, irmão. Mas aí por que você deixou ele não sei o que, não sei o que, a mãe briga com o pai, né, enfim. Mas a mãe, o pai, aquele missionário não esperava que ela lavasse o carro e desse, né, o brilho. Ele queria passar aquele tempo com ela. Ou seja, quando Jesus nos chama para a colheita, Ele quer se relacionar conosco. Ele quer se relacionar conosco, irmão. Ele não quer que você faça a obra assim, dando sangue, lógico, dando sangue no bom sentido, mas se matando, negando a família. Não, tem princípios, tem como ir, irmãos, de 2 em 2 para um ajudar o outro. Mas Ele quer se relacionar. Olha que interessante, lendo Zaqueu, lá em cima da árvore, Zaqueu, desce depressa que convém ir pousar na sua relacionamento. Jesus chamando os 12 discípulos, falando assim, você vai ser agora pescadores de homens. E o que ele estava chamando? Para o pastor, quando fala, venha no culto de ensino, venha para o culto, relacionamento. Ele não poderia gravar uma mensagem em vídeo, como várias vezes ele faz, de vez em quando, com algumas reflexões. O culto hoje foi assim, Deus abençoe os irmãos. Ele não poderia, a mensagem talvez não seria produzida da mesma forma. Só que isso aqui, irmãos, é o quê? Relacionamento com a igreja e com... Então, quando Jesus chama ele aqui, ó, peça ao Senhor da colheita, ele está buscando, chamando para um relacionamento, irmãos. E aqui abre um parênteses. É possível caminhar com alguém sem se relacionar? Sim ou não? Então, por que tem muitos casamentos sendo destituídos? Caminham junto, dormem junto, tem relacionamento, só que a visão muitas vezes é diferente, a situação é diferente, os princípios, ou talvez mudou-se alguma questão. É possível caminhar sem se relacionar, irmãos. Eu trabalho numa organização, alguns irmãos aqui trabalham em outras organizações. Você vai lá, bate seu cartão, tal, não sei o quê, se relaciona durante ali e tal, mas depois você segue a sua vida. E o evangelho não é isso, irmãos. Eu vou, prego Jesus, venho na igreja e deixo ele na igreja e vou embora para minha casa. E não tem mais Cristo em casa. Ofendo a minha esposa, brigo com meu filho, ofendo meu filho, brigo com o vizinho, no trânsito,
Deixa eu contar um exemplo, eu não falo da vida dos outros, eu falo da minha vida. Um dia eu estava com o Thomas na cadeirinha, meu filho, e a Priscila. E aí, irmãos, desculpa o termo, entrou um Zé. Não tem nada contra o Zé, tá, irmão? Mas entrou lá um cidadão na minha frente lá e falei, se eu não tivesse com vocês aqui no carro. Eu falei, irmãos, eu não tenho vergonha não. Eu falei, se eu não tivesse com vocês no carro. A Priscila falou, presbítero Anjo, Deus abençoe você. Irmãos, aquilo, irmão, cortou meu coração. Mas é verdade, irmãos. Eu não tenho como, irmão, na hora de fechar, deixar Jesus de lado. Jesus, sai do banco agora que vou arrepiar, daqui a pouco o senhor volta. Não tem como, irmãos. É relação. Ou Cristo, a gente nega a si mesmo, ou a gente não é cristão, irmãos. E aí isso quebrou, irmãos. Até hoje eu lembro. E eu lembro e me emociono, irmãos, porque eu falei, olha a mensagem que eu estou dando para o meu filho, do que dirá para o vizinho, do que dirá para aquele que, ou por vontade, ou por ignorância, fez aqui, irmãos. Está tudo certo. Mas Jesus, ao chamar para a colheita, ele estava procurando o quê, irmãos? Relacionamento. Verso 2, Vitória, por gentileza. Glória a Deus. Aí, irmãos, vão, ou vai, ou ide, depende da tradução. Eu vos envio como cordeiro no meio dos lobos. Irmãos, parece que Jesus errou. Parece que Jesus aí, acho que se equivocou. Ele não poderia falar, eu envio vocês como leão da tribo de Judá. Aí você vai empoderado, né, irmão? Eita, glória, eu tô com... Só que, irmãos, isso é uma mensagem que é para a época, lembrando qual que era uma das maiores profissões, ou melhores, ou das grandes pessoas daquela época de Jesus? Pastor de ovelhas. Era rebanho, não tinha indústria, não tinha, irmãos, montadora, não tinha. Tinha o quê? Pastos. Tinha outras profissões, obviamente, mas tinha muitos pastos. E aí, irmãos, ele não errou, irmãos, porque ovelha tem pastor. Leão, ele não é o rei da selva e não sei o quê. Deixa para o leão da tribo de Judá. Aqui ele não errou, irmãos. Ele enviou vocês como cordeiro, com algumas versões como ovelha, porque ovelha tem pastor. Ou seja, tudo que a gente for fazer na obra de Deus, tem que ter um pastor orientando. Você tem que ser ovelha, tem que ser submisso. Sabe o que acontece? Muitas igrejas confundem a obra do Senhor com o Senhor da obra. Ficou confusa a frase, irmãos? A obra do Senhor, não, eu estou fazendo. Não, pastor, deixa eu fazer aqui a obra do Senhor. Mas esquece muitas vezes do Senhor da obra que a gente tem que respeitar. Talvez é uma palavra antiquada, mas é a verdade, irmãos. A gente tem que estar submisso. Olha que ele falou, vai, eu envio vocês, ou eu envio como cordeiros em meio ao lobo. Irmão, se eu fosse traduzir, eu anotei aqui para não esquecer. Semana passada eu estava trazendo uma palavra e eu li esse versículo exatamente e eu escrevi para não esquecer. Se eu fosse na época da modernidade traduzir isso aqui, irmãos, hoje, pastor de ovelhas fica mais para roça, mas acho que no Brasil nem tem isso, deve ter em outros locais. Mas olha, se eu fosse traduzir, irmãos, não é heresia, pelo amor de Deus, se eu fosse traduzir entre largas aspas, parente e colchete, e quem é bom de matemática, para essa época, olha o que eu anotei. Eu envio vocês para uma geração que só quer saber de influenciadores digitais. É de cabelo, é de carro, é de ostentação, é de o quê? E Jesus, ele é o cordeiro, irmãos, ele é a ovelha. A gente precisa seguir a Cristo, irmãos, a gente tem que seguir o exemplo do pastor Tiago. Dos pastores que estão aqui, a gente tem que seguir esses exemplos. Eu envio vocês para uma geração que gosta de ficar nessas adegas, enchendo a cara no copão, e vocês que buscam a presença de Deus, eu envio vocês para essa geração. Eu envio vocês, aqui nós, a igreja, nessa época, irmãos, para uma multidão, ou para esse mundo que está em colapso emocional. O pastor já falou aqui, eu envio vocês. Se eu fosse traduzir, seria isso, irmãos. Eu envio vocês a uma geração que já não quer mais Cristo. E aí é triste. Porque se eu fazer aqui uma enquete com o pastor, quantos já passaram por aqui e já não estão mais aqui? Quantos já passaram pela igreja 7 e já não estão mais na igreja 7? Quantos conheceram a Cristo e já não estão mais na igreja? Quantos aceitaram Jesus da minha época e também não servem mais Jesus? Eu envio vocês a essa geração. E certa vez Jesus falou, quando o Filho do Homem, porventura, vier, achará
Fé na terra. E aí eu envio vocês como cordeiro, era uma analogia para a época, mas não muda para nós, irmãos, o contexto. Não muda para nós o contexto. Eu envio nós aqui, nos envia para uma geração que busca refúgio na bebida, na droga, na internet, sites de relacionamento. Eu envio vocês para isso, irmãos. Amém? A igreja está comigo? Continue comigo, verso, por favor, passa, por favor, Vitória, 4. Não levem bolsa, nem saco de viagem, sacola, nem sandálias e nem nada pelo caminho. Irmãos, a obra é tão urgente que Jesus falou, não vai para casa, não, deixa eu preparar minha mala, deixa eu colocar lá aquilo que eu mais desejo, aquilo que eu mais gosto. Ou eu não durmo sem aquele travesseirinho. Ah, aquela roupa, sem o pijama, eu não consigo dormir. Não dá tempo, irmãos. A obra é muito... Jesus precisa, é muito rápido, irmãos. E aí, olha que interessante, eu ouvi uma vez também uma frase de um pastor, que muito me chamou a atenção, na verdade ele era um missionário também. Ele falou assim, irmãos, eu vou abrir e fechar um parênteses novamente. A gente tem muitos missionários profissionais. Perdão, profissionais missionários, ou seja, eu vou colocar o pastor Tiago, agora vai ser missionário, a gente vai enviar ele. A gente coloca na carteirinha lá, pastor Tiago, missionário. O mundo precisa de missionário, irmãos, o mundo está precisando de missionário. Mas sabe o que é mais urgente, irmãos? E o que me chamou a atenção e o que eu acredito fortemente, e ele falou assim, a obra é tão urgente que Jesus precisa de missionários profissionais. Parece igual, mas não é. Sabe o que é missionários profissionais? Aquele que trabalha lá na carpintaria ou na solda, que é soldador, e aí pede ajuda lá, o fulano, me ajuda a segura o ponto aqui para eu soldar. Jesus te ama. Sabe aquele marceneiro que está passando a cola aqui, não sei o quê, segura aqui para colar? Jesus te ama, Jesus tem uma obra. Sabe aquele frentista que está lá enquanto não tem movimento? Rapaz, você ouviu falar de Jesus? Sabe aquele, irmãos, que trabalha lá no consultório de dentista, enquanto está de boca aberta lá? Jesus te ama. Missionários que estão nos locais. Irmãos, quem que vai pregar lá onde eu trabalho? Quem vai lá, irmãos? Vai bater lá na porta da fábrica, vai falar assim, ó, vim pregar aí. Vai falar, tchau, pardal. Linha. Quem que vai pregar no trabalho de vocês, irmão, se não for você? Quem que vai pregar lá na faculdade, Bia? Quem que vai dar bom testemunho na faculdade? Eu vou entrar lá de terno e tudo mais. Ouçam a palavra de Jesus. Irmão, o seu testemunho vale muito mais do que muitas palavras. E aí, quem que vai pregar onde eu trabalho, irmãos? Quem que vai pregar na universidade que você estuda? Quem vai pregar no seu escritório, no comércio, irmãos? Quem que vai pregar, irmãos? A seara é grande, só que o movimento se espalha. E aonde eu chego, Cristo tem que chegar, irmãos. Então, a hora é tão urgente que não dá para preparar bolsas, agora não se separa, vai. Ou seja, irmãos, a mentalidade de sair daqui hoje, eu vou fazer bem simples, irmãos. Se não dá testemunho, começa a dar bom testemunho, que isso já é a maior pregação. Eu já dou bom testemunho, então vai lá e prega, fala de Jesus, dá um bom testemunho. Fala de Jesus, a obra necessita. Continue, por gentileza. Próximo versículo. Quando entrarem em uma casa, digam primeiro, paz a esta casa. Irmãos, quer maior intimidade, a minha forma de pensar, quer maior intimidade que a casa de alguém? Quer maior intimidade que a casa de alguém, irmãos, que tem lá um quadro que você gosta, tem a mesa que você tanto trabalhou para ter, tem as coisinhas na geladeira que você gosta, que sua família gosta, que seu filho gosta, tem lá o sofá com aquela curva que é o canto do papai. Tem naquele cantinho lá, o puff não sei o quê, que é eu. Irmãos, não tem mais intimidade do que a casa, irmãos. E aí, olha que interessante, quando entrar em uma casa, faz o quê? Sauda primeiro. Com o quê, irmãos? A paz. Esse contexto, irmão, é tão atual, porque o que tanto falta na casa das pessoas hoje, irmãos, na vida das pessoas? Por que as pessoas charcam, irmão, bebe que nem um doido, fuma, vive no vício, para esquecer, para buscar uma falsa paz. E aí, irmãos, continua. A casa, irmãos, quando Jesus entra em casa, as coisas acontecem.
E se não entrar nos meios convencionais, lembra quando trouxeram por cima? Importante entrar. Próximo versículo, por favor. Verso 5, verso 6, perdão. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Caso contrário, ela voltará para vocês. Irmãos, a gente não pode controlar resultado. A empresa pode trabalhar lá tal, mas o resultado vai ser lá no final. No evangelho, irmãos, é a mesma coisa. Deixa eu abrir e contar um testemunho aqui. O pastor Tiago talvez não viu. Eu oro, irmãos, pela minha família desde quando aceitei Jesus. Eu me batizei 1 de 2001. Não sei se o Tiago se lembra, inclusive eu tive a oportunidade de ser batizado pelo próprio pastor Toninho. 1 de 2001. E desde então eu oro para que a minha família aceite Jesus. Eu tenho 2 irmãs e minha mãe. E eu oro. Senhor, salve minha mãe e tal, tudo mais. Pastor Tiago, há um mês atrás, eu estava em casa, eu sabia que minha irmã estava frequentando a igreja, só que ela não compartilhava comigo, estava frequentando a igreja evangélica lá, e eu sabia, minha mãe falava, sua irmã foi no culto hoje e tal, eu falei, que benção. Mas ela não falava, tal, não sei, por reservada e tal. E aí, certo dia, ela me manda uma mensagem, pastor. Aleluia. Amanhã vai ser o meu batismo. Você vai lá me ver? 23 anos depois, irmãos. Você vai lá me ver? Falei, lógico que eu vou. E lá eles têm um costume, a igreja que ela frequenta, a igreja da cidade tem um costume, que ela pode escolher uma pessoa para entrar, para batizar junto. Aí, irmãos, quem for? Lógico que você. 23 anos, irmão, não é 23 dias, não é 23 meses. E eu ainda continuo que eu e minha casa vai servir a Jesus, irmãos. Se um homem de paz, irmãos, se você é o único, irmãos, você pode estar pregando, ninguém está aceitando, mas Deus está fazendo a obra, irmãos. O resultado a gente não controla, a gente planta a semente, mas um rega e o outro colhe a obra de Jesus, irmãos. A seara é grande, irmãos. O campo está aí, irmãos. Se houver ali um homem de paz, se você seja esse homem de paz, irmãos, Deus vai fazer a obra. E lá voltará com vocês. Próximo versículo, por favor, Vitória. Fiquem naquela casa. Aqui, cuidado, irmão, a gente não pode ter má interpretação aqui. Fiquem naquela casa, comam e bebam o que der a vocês. Porque senão, coitado do pastor Tiago. Eu vou na casa do pastor Tiago comer, beber e glória a Deus. Irmãos, a comida, irmãos, a comida é uma coisa muito particular. Sabe aquela coisa? Minha mãe é pernambucana, ou seja, nordestina, e eu estou acostumado. Cominho, pimenta do reino, como aquele verdinho que quase ninguém gosta. Coentro, tem nordestino também. Coentro, eu estou acostumado com isso e eu cozinho assim, irmãos. Eu gosto de cozinhar e cozinho com pimenta. Minha esposa no começo achou estranho. E aí, irmãos, cada um, porque está de dieta, é menos sal, o outro já pesa a mão no sal. Aquela coisa do tomar o café. Tem gente que põe 2 dedos de café e 4 de açúcar, irmãos. Cuidado com a diabetes, se cuida, irmãos. E aí, irmãos, é muito particular, né? A comida é muito particular. E aí, irmãos, uma das possíveis interpretações, que é fiquem naquela casa e comam e bebam, o que der é vocês. Não sei, já foi visitar algum irmão e deu jiló. Irmão, come jiló também, glória a Deus. Pois o trabalhador é digno do seu salário. Não fique mudando de casa em casa. Eu fui na casa do pastor Tiago. Mas só teve arroz, feijão e farinha. Eu gosto, tá, pastor? Eu vou achar outra casa que tem um bife frito com cebolada. Eu vou na outra casa porque talvez lá tem estrogonofe. Irmãos, fiquem naquela casa, não é para sair procurando, irmãos. Essa é a mensagem. Não é para você sair procurando situações ou conforto. É evangelismo, irmãos. Eu lembro que quando eu me convertido, o pastor Tiago talvez se lembre, a gente tinha os discipulados nas casas. E aí eu e o irmão Anderson, presbítero, acho que ele deve ser pastor já. E aí a gente ia na casa, e aí a gente ia num bairro muito simples.
A gente levava pão e café. A primeira vez que a gente levou pão e café e mortadela. Os irmãos gostam também? Opa, glória. Também gosto. E aí, irmãos, levamos pão e café lá. A família, muito simples, irmãos, fizeram. E não tinha copo para tomar café. Eu tomei café num copo de margarina, irmão. Uma delícia. Eu não estou reclamando, irmãos. É porque são situações que você não vai poder... Ah, não, mas só toma na xícara e com... Como que é o negócio embaixo? É pires embaixo? E com o dedo para cima assim, né, irmãos? Não, irmãos. A mensagem está querendo dizer ali, traduzindo, não sai procurando conforto, situações, irmãos. A missão é clara, vai aonde tiver que ir. Em qualquer lugar. Pode ser bom, pode ser favorável, pode não ser. Não fica mudando de casa em casa, irmãos. A comida é uma coisa muito típica. E pode ser coisa confortável, não. Angu, adoro angu, mas pode ser que talvez alguém não goste. E não é para sair procurando conforto, a missão é clara. Continua, por favor. Quando entrar em uma cidade, volta o versículo, por favor. Ali a gente estava na casa. Agora o contexto amplia. Próximo. Quando entrar em uma... Irmãos, a obra, irmãos, é grande. Então também não dá para ficar comendo muito na casa, não. Come e vamos. Quando entrar em uma cidade e forem bem recebidos, crente é uma benção. Aí faz o quê, irmão, de novo? Eita glória. O que for, é isso, pastor. É como? O que for diante de vocês. Irmão, não dá para ter, irmãos. Tem que... O que der, irmãos, o que dá glória. E se não tiver, também dá glória. Só que o contexto vai ampliando, irmãos. Começou na casa, na cidade. E a comida é uma questão muito particular. Próximo versículo, por favor, Vitória. E eu vou encerrar a leitura neste versículo, irmãos. Curem os doentes que ali houver. E digam-lhe, o reino de Deus está muito próximo de vocês. E aí, irmãos, eu fiz todo esse contexto porque a missão é clara, irmãos. E eu certa vez ouvi numa pregação numa rádio, eu vi a seguinte analogia, preste atenção para não achar que é heresia, é analogia. Tem muitas igrejas pregando colchão e não colete. Eu vi isso na rádio, tá, irmãos? Tem muitas igrejas pregando colchão e não colete. Ou seja, pregando conforto, pregando prosperidade, não tem nada contra isso, irmãos. Mas só isso também não vai resolver o problema. Tem culto, irmãos, que Deus vai e abraça. Mas tem culto que vai lá, Jesus aperta. Tem culto que Jesus te exalta. E tem culto, pelo menos eu, que eu saio repensando a vida. Eu não sei se acontece com os irmãos, eu estou falando a minha experiência. Tem vezes que eu saio, irmãos, sabia que Jesus está comigo, está glória. É amanhã que a porta vai se abrir. Mas tem culto que eu saio, irmãos, que eu falo, se eu não me arrepender, eu vou para o inferno. Ou é só acontece comigo, irmãos. E aí, o versículo 9, irmãos, vai dizer, vai e pregue e cura. E tem muitas igrejas pregando conforto, só riqueza. Só que nós, na verdade, irmãos, estamos numa guerra espiritual. E a gente precisa, irmãos, do colete. Já diz Efésios, se não me engano, 6, as armaduras. E qual que era a armadura que era o colete? Traduzindo, né? Eu falei colete, mas é a couraça da... E quem que é a justiça se não for Cristo, irmãos? E aí, deixa o versículo lá, por favor, Vitória. E aí eu chego, irmãos, aonde eu quero entregar aquilo que Deus colocou no meu coração. Curem os doentes que ali houver e digam, o reino de Deus está próximo de vocês. E aí, irmãos, olha que interessante o que Deus colocou no meu coração, eu vou passar na íntegra para os irmãos. A seara é grande, poucos ceifeiros. O problema está posto. E qual é a solução? A solução é a gente ir. Não tem outra solução. A gente tem que ir. E aí, irmãos, não é para África ir até o vizinho, ir na casa daquele que talvez não está vindo na igreja, como o pastor disse, ir no seu trabalho e dar bom testemunho. Só que acontece, irmãos, tem uma geração, ou pelo menos tem um momento que a sociedade está, irmãos, do
doente. Doente, irmãos. Recentemente eu presenciei, não de perto, a situação de um profissional que... Recentemente eu vi algumas histórias de pessoas que tentaram o processo e elas estão internadas porque estão doentes. E aí, irmãos, olha que interessante que Deus colocou no meu coração, pelo menos para mim é interessante, obviamente. Curem os doentes, que ali houver e digam, o reino de Deus está próximo de vocês. Ele falou que tipo de doença? Ele falou doentes. Qual que era a doença mais típica da época? Lepra, cegueira, né? Tinha outras doenças que não tinha cura. Só que, irmãos, quando a gente está enfermo hoje, graças a Deus a gente tem recurso, a gente procura o PS, faz exame, e não sei o que, não sei o que. Só que muitas vezes a cura da alma, a cura de um sentimento, muitas vezes a gente ignora, certo, Bia? Muitas vezes a sociedade ignora. E eu não estou falando, inicialmente, preste atenção, de não procurar psicólogo. Tem que procurar se tiver condição, tem recurso, né? O governo tem aí, o município tem. Mas a primeira reflexão que eu falo, como que eu vou sair curando, sendo que eu não estou curado? É possível? Até, porque quem faz a obra é Jesus. Só que se eu estiver curado, se eu estiver preparado, eu vou fazer isso com mais satisfação do que talvez fazendo por esforço. Os irmãos viram, na guerra lá, agora capturaram lá o presidente venezuelano, tal, não sei o quê. Teve estratégia, teve estudo, teve análise, e diz lá que durou não sei quantos minutos, muito rápido a situação, já capturou e já levou. E a obra de Deus está precisando de preparo, irmãos. Nós estamos precisando de preparo. E aí, irmãos, deixa eu ler uma reportagem que eu vi recentemente. A gente fala, a juventude a juventude é o futuro da igreja, e para mim é a atualidade. Mas preste atenção nesse estudo, eu gosto muito disso, irmãos, para eu trazer para a realidade para os irmãos, a gente vai orar daqui a pouco. Um estudo de 20 de outubro de 2005, lá de Curitiba, de uma universidade. Jovens de 18 a 29 anos que apresentam os maiores níveis de tristeza de todo o mundo. E a gente está falando que o futuro já está, de certa forma, comprometido. Vai dizer mais. 19% dos jovens não se sente que tem alguém em confiar. E aí, quando a gente não confia em ninguém, irmãos, a gente vai procurar subterfúgios. E aí pode ser em um amigo, talvez, que não pensa como a gente, que não professa da fé da mesma que a gente, que não tem o mesmo princípio que a gente. E muitas vezes a gente não confia no pastor, não é porque o pastor porque a gente não gerou essa conexão com o pastor. E eu não estou culpando o pastor, pelo contrário. Porque o que um não quer, o quê? Dois não faz, já não diz isso? Se eu não procuro, o pastor Toninho sempre fala, se vocês não me procuram, para mim está tudo... Eu acredito nisso. E aí vou continuar aqui, irmãos. Continue. Uso excessivo de tecnologia. Horas e horas, isso não é só para jovem, horas e horas passando, acho que é feed que fala, né? Reels, feed, sei lá o que é. Passando para se motivar, para buscar, né, se eu fosse um termo mais técnico, que dopamina, que é o prazer instantâneo. Porque, irmãos, ler a Bíblia cansa. Porque ler a Bíblia, ler história, irmãos. Aqui eu leio aqui, ó, Missão dos 70. Não tem nada, nossa, que da hora, eu não vou postar aqui, fazer uma selfie. Lendo a Missão dos 70. Quem já fez isso aqui? O jovem mais doido não fez isso aqui, irmão. Porque não dá view, porque não dá like, porque não dá, irmãos. Ó, agora eu estou lendo aqui Salmo 119. Vou ficar 3 dias lendo Salmo 119, que é o maior da Bíblia. Não dá, irmãos. Não chama atenção. E o que a gente vai fazer, irmãos? O problema está posto. Eu vou terminar aqui, só a pesquisa aqui para os irmãos entenderem.
Jovens sem expectativa de vida financeira, de vida relacional. Eu vi um outro estudo aí que 50% dos rapazes da idade de se casar, entre 20 e 25 e tal, estão solteiros. Irmãos, e aí vai embora. Não acredita mais na família, não acredita mais que tem um futuro pela frente. E aí, irmãos, onde está a solução? Uma delas o pastor Tiago já disse aqui, deixou escrito o Job. Jejum, oração, palavra, mas também não dá, né, pastor Ibope? Também não chama atenção. Jejum. Negar a mim mesmo. Tomar um café com pizza enrolado de manhã, que delícia, irmãos. Ele precisa jejuar. Orar, irmão, joelhinho no chão. E tudo que eu estou falando para a igreja, irmãos, qual que é o ouvido primeiro que está mais próximo da minha boca? Está servindo para mim também, tá, irmãos? E Jesus conhece o meu coração. Se já vai falando aqui uma coisa na intenção de julgar os irmãos, irmãos, eu não passo, irmãos. E palavra, irmãos. Eu tenho uma biblioteca lá, irmãos, de não sei quantos livros de desenvolvimento, de psicologia, de organizacional, não sei o quê. Umas 20 tipos de Bíblia lá, irmãos. Tem Bíblia que eu nunca abri. Não é porque é muito, irmão. Porque eu preciso mesmo. E Jesus está falando comigo também. E aí, curem os doentes que ali houver e digam, o reino de Deus está próximo. Eu não vou me estender, irmãos, mas a missão é clara. Não há tempo, pega as coisas, sai correndo, não tem tempo de a gente pensar, irmãos. Eu vou me curar, eu vou me tratar e depois eu prego o reino, irmãos. Pode ser que não tenha tempo. Então, enquanto a gente trabalha para Jesus, vamos nos cuidar também, irmãos. Vamos nos cuidar também, irmãos, que é importante. O templo, o pastor Toninho, acho que tem quase 65, joga tênis, irmãos, que é uma benção. Corre, é estritamente atleta, porque ele está se cuidando. E por isso que ele tem vigor para fazer a obra, irmãos. Eu quero chegar na idade do pastor Toninho, com a saúde e o vigor dele, e com a essência de Cristo que ele tem, irmãos. De pregar e acreditar, irmãos. Eu fico abismado no pastor Toninho, que, como eu frequento a sede lá, então eu tenho um pouco de intimidade com o pastor. O culto, irmão, tá meio estranho. Você sente, irmãos? O culto tá meio estranho. O pastor falando, levanta, igreja, eu não aceito. Deus está me dando uma revelação, irmãos. E o culto termina de outra forma, irmãos. Para mim é muito doido isso. Mas é conexão com o reino, irmãos. É relacionamento, irmãos. E o culto começa de um jeito e acaba do outro. Eu acredito que aqui o pastor Tiago não deve ser diferente, que é a mesma escola. Aliás, é mesmo sangue. O reino está aí, irmãos. A seara é grande. Não dá tempo. Só que eu quero concluir agora. Eu trouxe um estudo, irmãos. Não é para assustar. É para expor o problema. Jesus em nenhum momento ocultou o problema. Ele falou que a seara é grande, mas ele ia enviar. E ele é nosso pastor. Nós somos ovelha. Amém, irmãos? Mas eu quero convidar a igreja nessa noite. Eu já estou caminhando, tá, pastor? Eu sei que tem um tempinho a mais, mas eu vou entregar aquilo que Deus colocou e depois eu confio em Deus. Eu quero que os irmãos reflitam, irmãos. Se você veio para a casa do Senhor hoje, por ser um compromisso diário que nós temos com o pastor, ou se eu vim porque eu, de fato, estou relacionado com Cristo. E não tem nenhum problema, pelo menos você veio, irmãos. Isso que eu quero dizer. Eu vim, eu vim sem propósito, nem orei, nem agradeci. Cheguei aqui. Que bom que você chegou, irmãos. Porque aqui há a cura. Porque aqui há a solução para o problema. Pelo menos você veio, irmãos. Sabe aquele, um dia eu vou e não vem? E o reino está próximo, irmãos. E aí eu quero concluir agora, pastor Tiago, se quiser pode tomar a frente aqui por gentileza, eu não vou fazer nada daquilo que Deus não mandou fazer. Eu quero que os irmãos reflitam, o que te trouxe até aqui, irmãos? O que te sustenta até aqui, irmãos? Certa vez, no capítulo 9, até esqueci de falar isso, mas eu acho que foi proposital chegar agora. Os discípulos, Jesus chegou e perguntou assim. Jesus perguntou, eu estou vendo muita coisa, eu não lembro do versículo, mas é o capítulo 9, de Lucas mesmo. Estão falando muita coisa sobre mim aí. E vocês? Quem diz que eu sou? Parece uma pergunta simples. Quer ver a profundidade dessa pergunta, irmãos? Pastor Tiago,
Faz essa pergunta para a igreja. Quem eu sou? Você pode repetir exatamente isso. Quem eu sou? Quem consegue falar o que o pastor Tiago é? Fala alguma coisa do pastor Tiago. O que ele é? Fala alguma coisa dele, qualquer coisa. Pastor, ele não perguntou o chamado dele, ele perguntou quem ele é. Responde aí, quem que é o pastor Tiago? Quem é ele? Com todo respeito, eu não perguntei se ele era filho, se era neto. Ele é muito mais do que filho, neto, pai. Ele é muito mais. Quem ele é? Com quê? É uma característica, mas eu não perguntei, pastor Raquel, com todo respeito. Qual é a característica do pastor? Ele poderia ser arrogante, presunçoso, humilde, observador. Eu não perguntei a característica dele. Quem o pastor Tiago é? Vocês percebem a profundidade, irmãos? Eu não perguntei, fale as características do pastor Tiago. Falem o que ele é. Fale a família dele. Eu perguntei quem ele é. E Jesus fez exatamente essa pergunta. Parece simples, irmão. Quem que é o irmão hoje lá? É o presbítero da igreja. Não perguntei qual a consagração dele. Ele é pai do Thomas. Eu não perguntei. Irmãos, é uma pergunta profunda. E Jesus perguntou, quem eu sou? Aleluia. E Pedro respondeu, tu és o Cristo. Ele não falou, Jesus, o senhor tem barba, o senhor tem sermão bom, o senhor é meu amigo. Ele falou, tu és o Cristo. Ele não quis saber de mais nada. Ele falou, tu és o meu Salvador, tu és o Cristo. Ele não perguntou a atribuição, ele só falou, eu só sei que o senhor é para mim, o senhor é meu Salvador. Quem é Cristo para você nessa noite, irmãos? Ele é o que abre a porta, ele pode fazer muito mais do que isso. E aí eu deixo essa pergunta para a igreja. O que você veio fazer aqui? Quem é Cristo? Porque a obra é grande, você precisa saber qual que é o seu chamado, irmãos. E eu não estou falando de chamado de ministério, eu só sento ali, não é esse, irmãos. Tem gente que prega, irmãos, a irmã que me deu ali uma paçoquinha na entrada, é uma forma de pregar. Tem gente que vai dar um abraço, é uma forma de pregar. Tem gente que dá um sorriso, é uma forma de pregar. Tem gente que sabe acolher como ninguém, e muitas vezes é a maior pregação que poderia ser dada. Tem gente, irmão, que não sabe fazer nada, mas sabe louvar e o vizinho ouve. Tem gente que mal sabe falar o português, mas fala que Jesus vai nos abençoar e Jesus abençoa. Quem é você? Qual é o seu chamado? A obra é grande, são poucos os ceifeiros. E Jesus nos chamou para curar. Só que a gente está curado, irmãos. E o princípio da cura, principalmente emocional, é o saber aonde está errado, o que eu preciso fazer diferente. E aí eu convido a igreja a refletir. Pastor Tiago, está com você a palavra? Quem sou eu e quem Cristo é para você? A obra está aí, irmão. Não dá tempo, irmão, de ficar pensando, a obra está aí, irmãos. Curem os doentes, mas se curem. Diga o reino está próximo e diga para você o reino está próximo. Por o reino estar próximo eu não posso titubear. Pelo reino estar próximo eu não posso deixar, irmãos. Deixar de lado. Amém, pastor Thiago? Quem é você e quem é Cristo para você? A obra é grande, irmãos. Deus conta conosco. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.